Bora falar do Flamengo, porque hoje a bola vai rolar pelo Campeonato Carioca. O Flamengo que chegou em Manaus com muita festa, recepcionado pelo seu torcedor. O Flamengo que estreia hoje às 21h30 na Arena da Amazônia e o adversário será o Audax, do nosso Vampeta, hein, que ontem disse no programa, lamenta muito o fato de não estar mais na diretoria do Audax do Rio de Janeiro, senão colocaria o ingresso lá nas alturas, disse Vampeta ontem no programa, né? Ele falou, ainda bem que eu não tô lá. Os caras se deram bem porque eu não tô lá. O Flamengo que chega para o primeiro jogo oficial da temporada de 24, após um ano muito turbulento, repleto de insucessos dentro de campo, episódios de indisciplina e de cobranças da sua torcida. Diferente do ano passado, o Flamengo terá uma pré-temporada com maior duração para se preparar para o restante do ano. Teve aquela polêmica ano passado dos 40 dias de férias e tudo mais. Teve gente que até falou, por conta do pilhado, homenagem ao nosso pilhado, tudo mais. Jogadores do Flamengo pensaram assim, poxa vida, não tô vendo o pilhado no programa, vamos tirar mais uns 10 dias de férias. Se ele pode, a gente pode também. A gente destacou isso no Canelada no final de semana, pontuado pelo Mauro César Pereira. O Flamengo, que fracassou nas competições de 23, começou a temporada com o Vitor Pereira, foi para São Paulo e terminou com o Tite. E agora começa a 24 com o técnico Tite. E começa em Manaus contra o Audax. O que esperar da temporada 24 do Flamengo? Piperno, Vanderlei Nogueira, Giovanni Chacon. Bom, pelo jeito vai ser uma temporada em que o Flamengo vai acumular muita milhagem, porque ele estreia em Manaus pelo Campeonato Carioca, né? Como o mapa ficou um negócio mais elástico agora, né? Coisa fantástica isso. Mas Rio de Janeiro indo até a Floresta Amazônica. Que coisa, né, rapaz? Que maravilha. O Rio de Janeiro nunca foi tão grande assim. Mas eu acho que o Flamengo vai viver um grande ano. O elenco, certamente, ele vai ganhar reforço, ele precisa disso, especialmente para o seu setor defensivo. Acho que o Flamengo precisa de um goleiro melhor, lateral melhor, mais os zagueiros. De qualquer forma, o Flamengo tem também o Tite. E ele tem tempo para ir para o mercado e buscar esse reforço. E já fez bons reforços. E já foi, já fez uma movimentação. Uma grande contratação, que foi, enfim, o Dela Cruz e tal. Então, eu acho que o Flamengo vai ter um grande ano, muito melhor do que 2023, embora também, aí o Vanderlei vai me dizer, mas não dá para ser pior que foi o de 2023. É verdade, Vanderlei. Sei que você é muito rigoroso. Eu sou rigoroso. A régua é alta. Mas eu sou esperançoso, em nome da torcida do Flamengo, né? Eu acho que vai ser um ano, você tem razão, eu acho que será um ano melhor do que o último. Acho que o elenco está mais reforçado. Essa contratação aí foi de impacto. O cara chega lá, nem discute, joga na mesa um cheque de 16 milhões de dólares. Quer dizer, o sonho dourado que qualquer equipe que tem... Tá feito. Gostaria de fazer, tendo dinheiro para isso, né? No caso do Flamengo, de novo, ele passou de 1,2 bi de faturamento. Então, está dando passo de acordo com o tamanho da perna. Também é outra camisa valorizadíssima no futebol. Tem uma série de vantagens. E outra coisa, a dupla dinâmica, o Spindel e o Marcos Braz, viajou com a mala lá, Portugal, Espanha, Itália, com nós mesmos. Chegou um comprador aí. A vez que eles foram lá, não deu muito certo com o JJ, Jorge. Então, mas eles aprenderam, não vão fazer essa lambença, né? A outra vez eles foram lá no português e torceram contra e deixaram publicar. Aí os caras ficaram a atravessar. Vem aqui, torces contra, e aí deu aquilo que deu. Não deu certo. Então no caso dessa viagem aí, eles têm bala na agulha. Tem grande chance de trazer mais reforços. Professor Tite chegando, é um técnico estrelado. Baita técnico. Ele pode equilibrar os egos que tem por lá. Enfim, a expectativa é que o Flamengo seja muito melhor do que foi a última temporada. Sabe, a expectativa pode ser boa ou pode ser má. No caso do Flamengo, é uma boa expectativa. Se vai se confirmar... E acho que tem tudo para que isso aconteça, porque o Tite ele chega no final da temporada 2023 para realmente, como tinha sido o discurso e fazia todo sentido, colocar o Flamengo na Libertadores era o mais importante, já estava distante para uma luta pelo título, né? Até pela confusão da própria direção durante a temporada em escolher o Vitor Pereira, depois o Sampaoli, porque como é que... E exatamente por conta da escolha do Vitor Pereira, que eu acho que é certa com o Tite. Ele chega em 2023 ainda, já dá uma arrumada na casa. Não é que
pegou aquela casa que estava fechada há muito tempo, estava com muito pó acumulado, o banheiro estava um pouco sujo. Então ele fez o quê? Tirou o grosso, né? O que aconteceu de 2022 para 2023? Eu gostei desse momento imobiliário. Gostou? Bom, né? Foi o que aconteceu recentemente. Foi, exatamente. Aí você tira primeiro o grosso e depois você dá os retoques. Certo. Você vai limpando com um pouquinho mais de cuidado o cantinho. Beleza. Vai limpando com um pouco mais de cuidado a cozinha, que acumula muita gordura, né? É mais difícil. Você é praticamente um mestre de obra. Um cara da limpeza, né? Certo. O cara que faz o trabalho pesado, né? É dureza. Mas o que acontece? De 2022 para 2023, tem aquela chegada conturbada por tudo que aconteceu com o Vitor Pereira, como ele sai do Corinthians, chega no Flamengo, tira, porque o Vitor Pereira fez um bom trabalho no Corinthians, mas isso não é garantia de um sucesso em outro clube que tem um pouquinho mais de força, que é o caso... A garantia sou eu. A garantia sou eu, no caso, a garantia sou eu, né? Falando mais um português de Portugal que eu não sei imitar. E aí não deu muito certo. Chega o Sampaoli, que teria já vários problemas. A garantia sou eu. Aí sim, a garantia sou eu. E não foi muito garantia, né? Tem uma personalidade forte, teve aquele caso do auxiliar dele, do preparador físico com o Pedro, confundiu futebol com artes marciais livres, né? Então é complicado. Mas agora chega um técnico que tem um perfil de cobrança, mas um pouco menos do que esses dois, não que isso descredibilize o Tite, mas é aquele cara que sabe conciliar mais, que sabe tratar de egos, que conhece bem o futebol brasileiro nessa questão principalmente, né? Então eu acho que tem tudo para dar certo esse casamento Tite e Flamengo, e ainda mais com um time que tem possibilidade que, se o Tite falar, preciso daquele jogador, o Flamengo tem possibilidade de correr atrás, a não ser que seja, sei lá, o Haaland, que eu acho que vai sair um pouco caro, mas no que é possível, ele indica, o Flamengo pode trazer, e aí sim, não tem o que cobrar, entre aspas, a direção, nesse caso, e sim o desempenho dentro de campo e o próprio treinador. Então acho que tem tudo para dar certo sim o Flamengo nessa temporada. Fábio Piperno tá aí, o Flamengo começando essa temporada 2024 e a gente tem até a fala, aproveitando esse break e antes também do comentário do Piperno, o preparador físico do Flamengo ficou muito satisfeito com a reapresentação dos jogadores ao clube. Nós temos a fala do preparador, que era também o preparador físico do Tite lá na seleção brasileira, né? O Fábio Marceridian, né? E ele falou o seguinte, ó, abre aspas, o que me chamou a atenção positivamente nos atletas é que muitos deles vieram em boas condições. Pouquíssimos tiveram um incremento de 1 quilo, 1,5 kg aproximadamente. Ninguém acima disso. E isso foi um aspecto muito positivo, porque poucos assim sofreram nesse começo de temporada. Outra coisa que me chamou muita atenção foi o empenho e dedicação dos atletas na pré-temporada. Eles se empenharam muito, gostaram de treinar, sabiam que iam ter que treinar bastante. E eu avisei que os treinamentos seriam volumosos, com tempo longo de treinamento e que nós seríamos muito exigentes com eles. Fomos muito exigentes e eles acataram tudo, fecha aspas. E nós temos também aqui a provável escalação, a cavalaria aí do Flamengo para o jogo de mais tarde. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. A única mudança em relação ao time que perdeu para o São Paulo no último jogo de 23 é a entrada do Léo Pereira no lugar do zagueiro Pablo. Basicamente o Flamengo que terminou a temporada 23, é o Flamengo titular. Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas, é isso mesmo, bem observado, Piperno. Eu tenho muita expectativa para ver como é que o Gabriel vai reagir esse ano. Ele teve um 2023 muito ruim, de muito falatório, muita onda, muita marra, mas assim, ele tem que entregar em campo, ele tem que responder em campo, porque se o Flamengo ele tem problemas na sua defesa, né, na sua parte defensiva, como eu disse no comentário anterior, o Flamengo também tem excesso de contingente à frente. O Flamengo tem muitos jogadores do meio para frente e não é fácil jogar. Então, o Gabriel vai ter que demonstrar em campo, vai ter que convencer o Tite de que hoje ele é um jogador com bola para ser titular desse timaço que o Flamengo tem do meio para frente.
ficou devendo em 2023. Eu quero ver agora qual vai ser a versão do Gabigol que o torcedor do Flamengo vai encontrar. Mas o Vampeta tinha até adiantado isso, porque ele falou, ó, o Flamengo vai voltar em 24 com Gabigol e Bruno Henrique no banco, e o ataque será Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Basicamente cravou o ataque do Flamengo, Vampeta, alguns dias atrás. E agora confirmado, hein? Gabigol no banco de reservas, Bruno Henrique também, Giovanni Chacon e Vanderlei Nogueira. Fala, Chacon. A gente está voltando na Rádio Jovem Pan, aí eu vou passar a palavra para os dois, só para não ter que interromper no meio do caminho. 3, 2, 1, já na contagem regressiva, aí sim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan com o Bate Pronto. Flamengo joga mais tarde, começa a sua caminhada em 2024 com o Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas. Pois é, e o ataque titular, que deve ser? Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Luiz Araújo, que pegou a camisa 7, né? Todo mundo achava que ia ser do De La Cruz? Pois é. Cebolinha e Pedro. E são jogadores, o Luiz Araújo, ele teve passagens como titular ali já com o Tite, mas o Cebolinha estava mais no banco de reservas, né? E o Bruno Henrique parecia que ia chegar para fazer essa função como titular, sem dúvida nenhuma. Ia chegar, não, eu sou o titular. Eu acho interessante porque é o começo do campeonato, então é o momento, ainda mais quando você tem um campeonato com uma grande disparidade, que é o caso do Campeonato Carioca, né? O Campeonato Paulista tem um pouco menos essa disparidade, tem mais clubes lutando no mesmo nível, digamos assim, pelo menos dos grandes. Eu acredito que no Campeonato Carioca você tem um Flamengo muito à frente, um Fluminense que vem na sequência e o Vasco e o Botafogo mais abaixo. O Botafogo até um pouquinho melhor, até pela temporada que fez no ano passado, mas que não conseguiu o título aí para o lamento dos torcedores do Botafogo, né? Deve estar um trauma danado. Agora, o Flamengo tem essas oportunidades, esses momentos, exatamente para o Tite fazer essas alterações. Quando você tem um elenco muito estrelado, você tem que fazer mudanças no elenco, frequentemente, que eu digo, nos 11 iniciais, você ir testando peças, você também ir apaziguando egos, porque isso é muito importante. Quando você tem um elenco muito estrelado, você tem essa dificuldade de gerenciar, né, o ego das pessoas. E ego é um negócio que derruba técnico. Derruba técnico. Derruba técnico quando o jogador ele se sente desvalorizado e é um jogador de muito prestígio, né, histórico, ainda mais no clube, esse cara se sente desvalorizado. Então é importante você fazer esse balanço. Acho que é muito cedo para a gente analisar qualquer coisa do que vai ser o Flamengo. A gente pode ter expectativas, como a gente já falou, que tem a expectativa de que seja um grande ano, mas tirar a conclusão é muito difícil nesse momento. Então eu acho um bom jogo para fazer esse tipo de teste, falar, ó, Gabigol, Bruno Henrique, vocês vão ficar no banco nesse momento. No próximo jogo, eu já vou fazendo uma alteração. Gabigol já começa jogando, Bruno Henrique mantém no banco. No outro, Bruno Henrique joga, Gabigol fica no banco. Depois os dois juntos. Você tem no Campeonato Carioca várias opções de teste de combinação de jogadores, né? Que nem aquele jogo, não sei se você já tem de tabuleiro chamado Mega Senha. Não. Você seleciona umas peças, eu contra você, eu seleciono algumas peças e você tenta adivinhar qual que é a minha combinação. Mas é jogo da mãe de Iná, assim. Não, aí você tenta e aí eu falo, ó, você acertou esse. Então aí você vai continuando com esse daqui. Então é a mesma coisa, o Tite tenta algumas coisas, ele acerta, o Gabigol funciona com o Bruno Henrique. Vamos achar o outro lado. É o Cebolinha, o Luiz Araújo. E você vai testando durante o Campeonato Carioca, para no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Mega Senha. Mega Senha. Eu tenho ele em casa, depois eu vou trazer pra gente jogar. Você joga com PH isso aí? Jogo com PH, de vez em quando. Limpando poeira, limpando poeira, lavando louça. Lavar louça também é importante. Eu não gosto de lavar louça, não. É ruim. Assim, é ruim. No inverno é pior. Porque é água fria, né? Com certeza. Aí é terror. Vanderlei. O Vanderlei tá paralisado, mas Vanderlei, ó. Não, eu tô. Gabigol. Gosto da resenha. Essa atividade doméstica me atrai. Você tá. Não, o que me atrai são os detalhes, assim. Não tem erro. Você fica com os pratos, você limpa a sala. Eu acho isso aí democrático. Divisão social do trabalho. Exatamente. Olha. Gabigol no banco, hein, Vanderlei? Isso. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, o que o Tite pode fazer, né? Eu acho que o Tite, o professor Tite é muito inteligente. E eu acho que em alguns momentos ele também, como todo mundo,
escorrega. Eu acho que um dos defeitos do professor, erros, né? Não foi defeitos, erros do Tite foi, em alguns momentos, morrer abraçado com uma decisão. Na Copa do Mundo, por exemplo, ele poderia ter feito um pouquinho diferente, mas depois que perde, depois que sai, fica fácil para a gente falar a respeito, né? Como analisar o futuro também. Então, sempre que a gente vai analisar o futuro, eu acho que uma grande receita é analisar o passado. Analisa um passado e aí você pode até prever alguma coisa no futuro. Isso funciona. No caso do Tite, eu acho que ele em nenhum momento vai morrer abraçado com alguma coisa que ele perceber que não adianta insistir. Então, esse fato de todo mundo, né, quase todo mundo, colocando definitivamente o Gabigol no banco, eu acho que isso pode mudar. Vai só começar a caminhada. Se a coisa prosperar, vai ficar mais difícil para o Gabigol. Ele pode ser usado de uma outra maneira, em uma outra posição, em algum momento da partida, entrar no lugar do Pedro, por exemplo. Tem jogo um atrás do outro, né? A temporada é intensa. Agora, se a coisa não prosperar, como quer o Tite, ele também tem limites, vai perceber. Ele vai mudar. Então, eu acho que é isso que foi passado para o Gabigol. Olha, não há nenhuma retaliação, nenhum rancor, você não está fora dos planos. Eu acho que isso foi passado para o Gabigol para evitar, entre outras coisas, um inferno ambiental. Eu acho que o Tite é muito cauteloso nisso. Então, é isso que eu acho. Eu acho que vai começar de uma maneira que o Tite viu que deveria começar, mas não significa que o Gabigol está fora dos planos totalmente. E outra coisa, ele tem que mostrar também o seu cartão de visita. Porque se no fundinho da cabeça dele tem pretensão de sair do Flamengo pós metade do ano, ele vai ter um valor muito factual. O cara que em julho quer sair do Flamengo e está comendo a bola, tem um valor. O cara que quer sair do Flamengo na metade do ano e está matando de canela, tem outro valor. Aquele Gabigol de sucesso absoluto em 2019 já faz parte do passado. Então o jogador é contratado por aquilo que ele está mostrando. A memória é recente. Não é pelo currículo, na maioria das vezes. Falando aqui do Flamengo, agora sobre as negociações, hein? Mercado da bola. Mateuzinho e Thiago Maia estão se despedindo do Mengão. Negociação avançada do Mateuzinho com o Corinthians e, no caso do Thiago Maia, com o Internacional. Internacional, daqui a pouquinho a gente vai até puxar aqui o assunto, formando o elenco estrelado, contratando aí no mercado da bola. Borré tá chegando agora, né? O anúncio mais recente do Internacional. Mas tá aí o Flamengo perdendo essas duas peças. Mateuzinho para o Corinthians, Thiago Maia para o Internacional. E sobre as possíveis chegadas, a comitiva do Flamengo que está na Europa, buscando Matias Vinha, lateral que pertence à Roma, emprestado ao Sassuolo. Aquele com passagem pelo Palmeiras, que também é frequentemente convocado pelo Marcelo Bielsa na seleção uruguaia. E tem o Luiz Henrique, que joga no Real Betis da Espanha e é titular, porque eu acompanhei Real Betis 1, Granada 0, foi titular, fez um bom jogo o Luiz Henrique, especulado também em outras equipes, mas parece estar mais próximo do Flamengo nesse exato momento. Piperno, Vanderlei e Giovanni Chacon. O Flamengo trouxe o Nicolás de la Cruz, uma baita contratação, a gente sabe, jogador top aqui no futebol sul-americano e acho também na partida Brasil e Uruguai um dos melhores em campo. O Nicolás de la Cruz tem muita qualidade, mas é um setor de meio de campo que o Flamengo já tem o Pulgar, muito elogiado pelo torcedor, tem o Arrascaeta, tem o Gerson. Daqui para frente, Copa América, eu imagino o Arrascaeta e o De la Cruz na seleção uruguaia, o Pulgar na seleção chilena e o Gerson que foi convocado pelo Fernando Diniz, pode ser convocado também pelo Dorival Júnior. O Flamengo perderia o meio de campo titular. Tem essa preocupação. Reforçou ainda mais esse meio de campo que já é estrelado. Mas existem outras posições no elenco rubro-negro que precisam sim de um reforço, de uma oxigenação, como se costuma falar no meio do futebol. Principalmente na lateral. Principalmente na lateral. Por isso, direito. A procura... Por isso, mais específico. Tem que buscar um lateral direito também, mas também está buscando um lateral esquerdo aí.
O que falar das movimentações do Flamengo nesse mercado da bola? Eu acho que vão, enfim, na direção correta. O Flamengo precisa de reforço para sua defesa. E eu, honestamente, não estou convencido de que o Rossi tenha nível para ser titular do Flamengo. E o Santos foi pro Fortaleza. Então, assim, o Santos não foi um goleiro que deixou saudades ao torcedor do Flamengo, isso é óbvio. O Pilhado deixou. O Pilhado, sim, que ele falou, não, pô, o Santos é um cara que saltava bonito, com a mão sempre estendida, porque os outros são tudo braço de Horácio, mas o Santos não. Ele não, tem a mão estendida. Tem uma mão estendida, pulava bonito, né? Mas assim, ninguém vai me convencer de que o Rossi é melhor goleiro que o Santos. O Santos pode ter tido alguns meses aí de má fase, infelicidade no Flamengo, mas ele tem uma boa carreira. Era, inclusive, o quarto goleiro na hierarquia do Tite antes da Copa, eram, os 3 que foram para o Mundial, e o Santos era geralmente a quarta opção quando algum dos 3 tinha algum tipo de problema. Mas, enfim, isso é passado, o Santos agora é goleiro do Fortaleza, fim de conversa, e o Flamengo vai ter que se contentar com o Rossi. Agora, eu acho inteligente também do Tite, por parte do Tite, voltar a dar oportunidades para o Varela. O Varela é um jogador que foi queimado com muita facilidade no Flamengo. Pode não ser um novo Leandro, né, um lateral exuberante, mas também não é um perna de pau, um jogador que ele pode continuar, merece novas oportunidades, pode fazer parte do elenco. Em relação ao Mateuzinho, não vai mudar também, né, as cores do glorioso time da Gávea, né? Então pode liberar à vontade, e ele disse que seja feliz. Está se inspirando nesse momento da carreira em Rodinei. Então, já não é uma inspiração e tanto assim, né? Diria para você que ele poderia ter mais bom gosto nesse momento de procurar essas referências inspiradoras. E o que mostra que a lateral direita já é um problema no Flamengo já tem um tempinho, né? Já tem um certo tempo, que não tem uma unanimidade, um cara que chega e fala e joga mundo, né? Não, perfeito, mas assim, o Flamengo ele tem tido essa dificuldade de achar aquele cara que fique muito tempo no time, que tenha um alto nível, né, que demonstre dessa forma. Por exemplo, não nos últimos anos, mas o Corinthians teve o Fagner, entendeu? Sim. Falta uma peça assim que chega e fala, pô, identificação, cria essa identificação com o clube, permaneça muito tempo jogando num bom nível. Claro que você vai ter um declínio técnico depois de muito tempo, mas é isso, Rodinei era o cara. Agora o Mateuzinho... Virou o Rafinha, que talvez tenha sido o melhor deles aí nos últimos anos, de longe, até com uma certa distância. Claro. E o Mateuzinho revezando com Wesley, por exemplo, não tinha... Eu acho que é bom pro Mateuzinho sair, porque tem alguns jogadores que eles sobem, e aí, né, vieram da base, então possam ser muito paparicados no clube também. Então é melhor sair, vai para um outro clube, um ambiente diferente, quem sabe aí ele possa evoluir. Você vê, o Flamengo andou atrás do Juninho Capixaba. Esse jogador rodou, passou até pelo Corinthians, ninguém, né, não foi um jogador assim que tenha tido lá uma passagem marcante, mas acabou evoluindo agora na fase, né, nessas últimas fases do trabalho dele. Então, por que não imaginar que isso possa acontecer com o Mateuzinho também?